Bora lá, galera. Tira aqui minha tela. Hoje a gente vai falar sobre continuidade. Bom, esses são os tópicos que a gente vai falar. Em primeiro lugar, o que é continuidade? A continuidade, ela nos remete a uma ideia intuitiva de uma curva sem interrupções ou buracos. A contínua é uma coisa que varia suavemente, né? Usamos aqui três condições que as funções devem satisfazer ao mesmo tempo para declararmos algo sobre a continuidade. Tudo aqui a definição sobre continuidade. Primeiro, a função deve estar definida no ponto em que estamos avaliando a continuidade, ou seja, f de x tem que estar definida em x igual a c. F de c, portanto, existe nesse ponto. O limite dessa função existe. Os limites laterais, portanto, são iguais. Então, o limite da função f de x quando x se aproxima de c existe. Ok? O limite e o valor da função no ponto são iguais. Então, além de existir a função, o valor da função aplicado no ponto, além de os limites laterais serem iguais, o limite de f de x com x tendendo a ser igual a f de c. Essas três condições satisfeitas, elas declaram uma função contínua. Situações em que isso não acontece, a função não está definida no ponto x igual a c. Tá? Então, por exemplo, aqui ó, em x igual a c, não tem um valor definido para essa função. E por isso que no gráfico dela tem esse buraco. Beleza? Essa bolinha aberta. Outro caso, né? Esse aqui foi o limite um violado, tá? O critério um violado, desculpa. O critério 2 violado é quando os limites laterais não são iguais no ponto x igual a c. Então, o que que acontece? Você tem de f de x, você tem de x a c pela esquerda, ele não encontra o limite pela direita. O valor, né, de f de x pela esquerda é diferente aqui do valor obtido para o limite tomado para f de x quando x se aproxima de c pela direita, para valores maiores do que c. O terceiro critério, né, a gente apresenta aqui, é o de que. Tá aqui uma página, tem que botar a tela cheia. Hum, pronto. Então, aqui, ó, terceiro critério, quando o limite da função f de x, quando x se aproxima de c, ele é diferente de f de c, isso também é um critério de descontinuidade. Então, situações que isso não acontece, ó. Para x tendendo a c, tá? Pela esquerda e pela direita, a função f de x vai tendendo a valores infinitos, mas a função ela tem esse valor aqui que a figura não especifica, mas é um valor finito, certo? E que certamente, por ser finito, é diferente do valor dos limites que são infinitos, tá? Então, o critério 3 aqui é violado. Mais uma vez em que o critério 3 é violado, a função até tem limites finitos, tá? Aqui, ó. Beleza? Mas eles não são iguais a f de c. Então aqui, ó, a gente teria f de c, por exemplo, aqui em cima. E aqui embaixo, essa linha tracejada é a dos limites, tá? Do limite de f de x com x tendendo a c.
nesse ponto. Então, esses limites, o limite e o valor da função esses valores são diferentes, tá? Então, se uma dessas condições não é satisfeita, ou a função é descontínua, ou nada se pode afirmar sobre sua continuidade. Vamos lá. Exemplos. Cabos de transmissão. Vamos supor que nós tenhamos um cabo de transmissão que tem uma tensão V e que acidentalmente esse cabo é cortado por uma equipe de trabalho no instante de tempo t igual a t0, ou no caso, como eles estão aqui ao longo da reta x, tá? Do eixo x igual a x0, vamos supor, na nossa nomenclatura. Então, na medida em que ocorre o corte, a tensão abruptamente cai a zero, ou seja, muito rapidamente ela cai para zero. Abruptamente significa isso, muito rapidamente, muito bruscamente. Outro exemplo é o reabastecimento de estoque. As unidades de um produto elas precisam ser reabastecidas quando chegam numa quantidade mínima, por exemplo. Então, você vai lá no atacadão, vamos supor que o gerente disse assim, ó, quando chegar em 5 itens aqui do arroz, você repõe para 150. Aí começa, né? Bota 150, a galera começa a comprar para caramba, aí fica um tempo lá, o número de compra, aí o número a taxa de crescimento dessa função começa a ficar mais estável, a quantidade dela começa a ficar mais estável e começa a diminuir mais lentamente. Aí depois, sei lá, aconteceu um feriado aí que o pessoal tem que, sei lá, sírio, qualquer coisa assim, né? Que tem que fazer muito arroz. Aí o pessoal vai lá e compra muito arroz. Aí diminui pra caramba, e chega em 5, tá? Aqui a gente tem uma linha descrevendo aqui o consumo. Quando chegou em 5, o pessoal do estoque foi lá, abasteceu todinho lá o acostumado, né? O tio João botou lá, né, na prateleira, ou o tio Urbano, como você queira, né? O que você preferir. Bom, tendo apresentado essas aplicações, a gente vai passar para falar da continuidade no intervalo. A gente falou de continuidade num ponto. Agora vamos supor que a função é contínua em um grande conjunto de pontos, ou seja, o que caracteriza um intervalo, tá? Um grande conjunto de pontos e esse conjunto varia continuamente, diga-se de passagem. Se a função for contínua em cada ponto do intervalo aberto AB, então ela é contínua nesse intervalo. Isso vale para intervalos abertos infinitos, de forma A até mais infinito, menos infinito até B e menos infinito até mais infinito, tá? Aqui faltou esse sinal. Menos infinito até mais infinito. Por que tem que ser um intervalo aberto e não um intervalo fechado, professor? Bom, porque o intervalo aberto não inclui A, tá? Então a gente pode se aproximar de A pela esquerda ou pela direita, tanto quanto queiramos. Com o intervalo aberto. Certo? Beleza. Por B também, porque é um intervalo aberto. A função é dita contínua em toda parte, se é contínua em menos infinito até mais infinito, ou seja, sobre todo o conjunto dos reais. Quer ver uma função que é contínua sobre todo o domínio dos reais? Polinômios. Tá? Aí a gente volta para a questão do intervalo fechado. A função é contínua nas extremidades de um intervalo fechado. Como a função não está definida fora do intervalo, então não há como determinar sua continuidade no intervalo. Tá bom, gente? Vamos supor que A e B constituam um intervalo fechado, com o extremo inferior A e o extremo superior B. O que você diria sobre isso? Se A está lá, não dá para você tomar o limite lateral pela esquerda, por exemplo. E B, você não pode tomar o limite lateral à direita, porque B está no intervalo, é o último ponto do intervalo, e não é o intervalo aberto. Então, para determinar isso, a gente vai acordar que a função é contínua na extremidade do intervalo se ela tiver um valor nessa extremidade do limite lateral adequado. E por isso que a gente entra aqui com a nossa definição. Ó. A função é contínua no intervalo aberto AB, tá bom? A função é contínua à direita em A, que é um intervalo menor, então ela não é definida para valores menores do que A, mas ela é definida para valores maiores, então é o limite pela direita. E o ponto B, que é o ponto superior, ela é contínua à esquerda. Tá? Então a gente inclui os pontos em que nós temos o extremo, como nós falamos aqui, o limite lateral adequado no extremo apropriado aí, tá?
Beleza, então, em geral, a gente vai tomar aqui a noção de continuidade em um intervalo aberto, tá? Quando a gente tiver que lidar com intervalos fechados, a gente faz essas considerações. Algumas propriedades das funções contínuas, tá, gente? Como as funções contínuas, a definição delas depende aí da definição de limite, depende do conceito de limite. Tendo duas funções contínuas f de x e g de x, contínuas de um ponto x igual a c, a soma das funções é contínua nesse ponto, a diferença dessas funções é contínua nesse ponto, o produto dessas funções é contínuo nesse ponto, a razão entre f e g é contínua no ponto desde que g de c seja diferente de zero e é descontínua em c, se g de c for igual a zero. Bom, vamos lá. Prova disso, né? Aqui não é metodologia, nesse sentido, não é metodologia confiar no pai. Nos polinômios a gente vai ver que vai ser um pouco assim, tá? Mas não é, tá? Não é. Soma das funções. O limite de f de x mais g de x com x tendendo a c, ele é o limite da soma, gente. Certo? Limite da soma. Ele é a soma dos limites. Então, limite de f de x com x tendendo a c mais limite de g de x com x tendendo a c, f de c mais g de c. Logo, né, fazendo em 3 passos, eu mostro que o limite dessa função soma para x tendendo a c é igual ao valor da função aplicada no ponto. Então, contínua. A mesma coisa para a diferença. A única coisa que muda aqui é o sinal. Mas como o limite da diferença é a diferença dos limites, então chegamos aqui em f de c menos g de c. O produto dessas funções é contínuo nesse ponto. Então, o limite de f de x vezes g de x é o limite do produto dos limites. Então, o limite de f vezes limite de g é igual a f de c vezes g de c. Pronto, o limite da função produto, que é o produto dessas duas funções que são contínuas, vai ser o valor dessa função aplicada no ponto, porque aqui é o produto, gente. Tá? É o produto das funções. A razão entre f e g é contínua nesse ponto desde que g de c seja diferente de zero e é descontínua em c se g de c for igual a zero. Bom, aplique aqui, ó. Limite da razão é o limite de f de x dividido por g de x. Ele é igual ao limite, a razão dos limites. Então, o limite de f de x dividido por limite de g de x. Por definição, f e g são contínuas. Então, isso resulta em f de g sobre g de c. Desculpa, f de c sobre g de c. E, nesse sentido, se g de c for diferente de zero, isso é igual ao valor da função aplicada no ponto. Se g de c for igual a zero, isso aqui não está definido. Logo, se g de c for igual a zero, isso não existe. E se g de c for diferente de zero, é o valor da função aplicada no ponto. Logo, provamos que a razão de duas funções contínuas é uma função contínua desde que estejamos fora das raízes do denominador. Outras funções polinomiais, elas são contínuas. O cálculo do limite em um ponto arbitrário para uma função polinomial resulta em limite de p de x com x tendendo a c é p de c. Isso aqui é praticamente óbvio, tá? A prova disso aqui é você dizer que o limite do polinômio é o limite abrir o polinômio todo, escrever o limite como dessa soma desses polinômios como soma de limites. Cada polinômio você vai ver que ele é contínuo, porque você pode reduzi-lo a uma potência de x, tá? Sendo essas potências restritas a números inteiros, e você vai ver que o limite de p de x com x tendendo a c é igual a p de c. O que significa que os polinômios são contínuos em toda parte. Funções racionais, elas são contínuas fora das raízes do denominador. O cálculo do limite de um ponto arbitrário para uma função racional resulta em que limite de x tendendo a ser de p de x sobre q de x, ele é p de c sobre q de c, desde que você esteja fora das raízes. Ou seja, que c não seja uma raiz de q. Ou seja, que q de c seja diferente de zero. Ou seja, uma outra coisa que eu estou falando que é igual, a mesma coisa, tem o mesmo significado.
que quando você aplique o ponto C na função Q, isso não dê zero. Tá? Então, fora desses pontos, a função é contínua. Teorema. Tá? Então, essas duas coisas aí que eu trouxe para vocês são dois teoremas. Um polinômio é contínuo em toda parte e uma função racional é contínua em cada ponto em que o denominador não se anula e tem descontinuidade nos pontos em que o denominador é zero. Isso eu acabei de apresentar para vocês. Tá? Dá para provar isso tranquilamente. Tá? E não é difícil. Vamos lá. Passemos para a continuidade de composições. Então, se o limite de g de x, quando x tendendo a c, for igual a L, e se f de x for uma função contínua, no ponto L, tá? No ponto x igual a L, então se nós compusermos essas funções, limite de f de g de x, quando x tendendo a c, vai ser igual a f de L. É válida para qualquer ponto do limite. Sabe quando vocês fizeram isso? Quando vocês tiveram que calcular limites de radicais. Por quê? Porque o radical, por exemplo, tem raiz de 1 mais x quadrado. Isso é uma função composta. É a função 1 mais x quadrado dentro de uma função raiz de x. Tá? Então você fez e jogou o limite para dentro radicando. Certo? Então você supôs implicitamente que você estava calculando f de L. Tá? Porque essas duas funções são contínuas. Exceto se o limite, por exemplo, por caso de uma função com radical seja, por exemplo, negativo. Então, aqui a gente está lidando aqui com pontos muito particulares em que, de fato, tá, f de x seja contínua em L. Bom, outro teorema, se a função g for contínua em um ponto C e a função f for contínua no ponto g de C, então a composição f de g será contínua em x igual a C, o que é óbvio, né? Ou melhor, óbvio não, o que é de se esperar. Por quê? Ó? Vamos supor que a gente está compondo duas funções, f de g. Estou botando uma função dentro da outra. Se ela é contínua no de dentro, ela vai ser contínua no todo também. E se a função g for contínua em toda parte e f for contínua em toda parte, então a composição f composta g será contínua em toda parte, pois o limite dessa coisa toda aqui, quando x tende a c, é f do limite de g de... Esse aqui não tem, tá? F de g de x, que é igual a f de composta com g aplicada no ponto C. Então, pronto, gente, isso aqui está provado, que a composição de uma função, tá, ela é contínua no ponto C se f for contínuo em L, tá? Sendo L o limite de g de x quando x se aproxima a C. O último ponto desse subtópico, que é de continuidade, é o teorema do valor intermediário. Bom, o teorema do valor intermediário ele pode ter algum tipo de interesse para nós, e ele vai dizer o seguinte, ó, considere uma função contínua. Ela tem que ser contínua, no intervalo fechado a B. Ou seja, ela é contínua no intervalo aberto a B, e ela, né, se aproxima a... o limite existe aqui pela direita e o limite existe aqui pela esquerda, ou seja, por valores menores do que B, né, aí nesse intervalo. A figura sugere que uma reta horizontal y igual a k entre f de A e f de B cruzará y igual a f de x pelo menos uma vez no intervalo AB. Tá? Então, se você tem esse intervalo fechado e essa função é contínua nesse intervalo, uma reta entre f de A e f de B cruzará a função pelo menos uma vez. Tá? Então, qual a interpretação disso? Se f for contínua nesse intervalo fechado, f deve assumir todos os k-valores entre A e B pelo menos uma vez, à medida que x varia de A até B. Beleza? Se f for uma função contínua entre A e B, e k for um número entre f e A e B, então existe no mínimo um número x no intervalo AB, tal que f de x igual a k. Então, essa imagem k, ela vai estar nesse intervalo aqui. Tá? Vamos supor que você saiba assim, ó, um móvel tem uma... sai da UFOPA e vai até o Alter do Chão. Tá? E você sabe qual é a função horária de posição.
O tempo em que ele passa ali pela frente da massa boa vai corresponder a uma posição, tá? Esse tempo está entre zero, que é o tempo que ele sai ao terra do chão, e uma hora. Vamos supor que ele sai da UFOPA e uma hora que ele chega ao terra do chão lá para uma aula de campo, vamos supor. Então dá um tempo tanto aí que vai corresponder a K e K é a posição da massa boa no tempo, tá? Que ele vai passar pelo menos uma vez por lá, tá bom? É mais ou menos isso. Então tem uma curva. No meio dessa curva, aí, cujos valores de saída dessa curva vão depender dos valores de entrada, que são esses valores de x, vai ter uma imagem que vai corresponder a isso. Bom, agora a gente passa para a continuidade das funções trigonométricas e inversas exponenciais. Vamos lá. Funções trigonométricas. Lembrando, funções trigonométricas. O que que são? Funções trigonométricas, elas dizem respeito a relações trigonométricas no triângulo retângulo, gente. Então, ó, nesse ponto aqui, P, nós temos um triângulo retângulo se a gente fizer aqui uma linha vertical Y. Cara, eu gostaria mesmo de colocá-la mais pontilhada ainda. Mas, enfim, né? Bom, aqui. Nossa, que coisa horrível. Nossa, eita. Tá, gente? Então, ó, quem é cosseno de x e seno de x? O cosseno de x é esse cateto oposto, esse lado aqui dividido pela hipotenusa, esse ladão aqui, ó, do triângulo. E o cosseno, esse ladão aqui, que é o cateto adjacente, porque ele está próximo, adjacente, adjacência, vizinhança, ele está na vizinhança do ângulo x, tá? Dividido pela hipotenusa. Então, essas funções, perdão, seno e cosseno, elas são periódicas porque elas são definidas num período, tá? Num período, num círculo, num ciclo trigonométrico, num ciclo, elas são cíclicas, periódicas, fechadas, elas se repetem depois de completar um período, tá? E nesse caso, o limite de x, o limite de f de x quando x tende a ser, sendo f de x uma função trigonométrica, seno, cosseno, tá? Ele tende a se repetir. E o significado deles é isso. O cosseno é a razão entre o lado adjacente do triângulo, tá? Dividido pela hipotenusa, e o seno é o lado oposto dividido pela hipotenusa. E quando tendem a ser, naturalmente, a gente está rodando aqui no círculo trigonométrico. Então, essa é uma motivação para justificar a continuidade dessas funções trigonométricas. Tomemos x como ângulo variável e c como ângulo fixo, ambos medidos em radianos. Então, quando o x tende a c, o ponto P, cosseno de x, seno de x, se move no círculo unitário em direção ao ponto Q, que é cosseno C, seno C. Então, você vê, ó, o cosseno aqui, a projeção desse raio do círculo unitário. Pô, ele cai aqui no chão. Pá, sobre o eixo x, que é o cosseno, ele vai ser cosseno de C. E a projeção sobre o y, que é o seno, tá? Quando ele dá esse tapa aqui para o eixo y, tá? Ele é o seno de C, tá bom? Então, matematicamente, isso significa que as funções trigonométricas são contínuas. Ou seja, limite de seno de x sobre x com x tendendo a C é seno de C. E que o limite do cosseno de x, quando x tende a c, é o cosseno de c, o que satisfaz a definição de continuidade. Logo, seno e cosseno são contínuos em toda parte, tá? São contínuas, porque são funções. E são contínuas ao longo de todo o ciclo trigonométrico. Mas o ciclo trigonométrico, ele se repete em voltas. Então, 0 a 2π é uma volta, 2π a 4π é duas voltas, 4π a 6π, três voltas, e até o raio que
que o par T você pode contar para o negativo também. Antivoltas, né? Se a volta é positiva é assim, a antivolta é o contrário, né? Rodar o disco da Xuxa ao contrário e invocar o capeta, tá? Continuidade da tangente. Bom, aí a tangente, ela é um pouco, como é que eu posso dizer? Traiçoeira, tá? Ela é traiçoeira porque a tangente, ela tem valores no seu denominador que são nulos. Podemos entender a tangente da mesma forma que entendemos a função racional, com a exceção de que ela não é, estritamente falando, um polinômio. Existe uma coisa bem avançada em cálculo, tá? Que a gente chama de série de Taylor. Bem avançada, eu digo, ela não é difícil, mas você não vê lá no curso de cálculo 1 em geral. Você vê mais adiante. Então eu falo que é avançado porque é mais para frente, tá? Esse é um curso de cálculo 1, que é a série de Taylor. Você pode expandir uma função, sendo a tangente uma delas, como por meio de uma série de Taylor, que é uma série polinomial, tá bom? E aí, por isso que eu falei que é estritamente falando, ela não é um polinômio, mas você pode aproximá-la por um polinômio, que é na verdade, é uma série infinita. Um polinômio é uma série truncada, uma série que para ali no ponto. Então, você pode aproximar por uma série de potências. Então, em sentido bem amplo, você pode até entender a tangente como um polinômio, mas não é disso que a gente está falando. A gente está falando de que é uma analogia com um polinômio, tá? Então, ó, limite da tangente que é seno dividido por cosseno. Quem é a tangente? É o cateto adjacente, ou desculpa, o cateto oposto dividido pela hipotenusa. Se você pega o cateto oposto e divide por oh, meu Deus. Cateto oposto dividido pelo cateto adjacente. Se você pega o cateto oposto e divide pela hipotenusa, e divide o cateto adjacente pela hipotenusa, você tem seno sobre cosseno e pá. É isso que é a definição de tangente. Tangente é cateto oposto sobre adjacente. Eu falei ainda agora cateto oposto sobre hipotenusa, mas isso aí é a definição do seno. Meu raciocínio pulou lá na frente para falar para vocês dessa dedução de por que a tangente é seno sobre cosseno. Então, o que que acontece, gente? Limite de x tendendo a c de seno de x é o seno de c, o limite de x com x tendendo a c é cosseno de c, né? Porque foi o que a gente acabou de falar. E nos pontos em que o c leva a um cosseno nulo, por exemplo, π sobre 2 e 3π sobre 2, aí você se lascou, né? Então, são nesses pontos justamente que a tangente tem uma descontinuidade e que o gráfico dela, se você quiser olhar lá, ele vai de menos infinito até mais infinito, tá? Tendendo a π sobre 2 por valores positivos, você vai obter aí mais infinito e... Desculpa, positivos não. Eu falei pensando no sinal de mais aqui. Até advirto bastante vocês quanto a esse erro, mas quando você toma por valores à direita, o cosseno tende ao mais infinito. E quando toma por valores à esquerda, ele tende ao menos infinito. Por quê, gente? Porque no primeiro quadrante, todas as funções trigonométricas são positivas, tá? Eu não tenho como desenhar isso agora, mas tem um desenho que tem lá um círculo e quatro quadrantes, é dividido em quatro partes. O primeiro é o U, é o que o pessoal usa na matemática lá, usa como macete, usa sempre tua cabeça. Então, o primeiro, U, a união de todas as funções das três funções trigonométricas é positivo. S, sempre é positivo só o seno. T, a tangente tua, tá? E C, no quarto quadrante, o cosseno, ele é positivo, tá? Que é a tua cabeça, usa sempre tua cabeça. Então, se você quiser pensar dessa forma, esse mnemônico te ajuda a pensar. Então, no segundo quadrante, o seno é sempre positivo. Naturalmente, cosseno e tangente vão ser negativos. Sendo a tangente negativa e o cosseno negativo, então ela começa ali para acima de π sobre 2 para valores maiores do que π sobre 2, ou seja, tendendo a π sobre 2 para a direita, ela começa de menos infinito, porque o valor dela começa negativo, tá bom? No terceiro quadrante, ela é positiva, aí quando chegar, ela tende a crescer aí para é, de novo para valores positivos, né?
Aí em π, deixa eu mostrar eu vou mostrar o gráfico da tangente para vocês, para falar isso, né? Às vezes eu fico pensando assim, não, a explicação dá para compreender, mas é muito abstrato. Pronto, eu achei esse site aqui. Tá aqui, ó. Zero até π sobre 2. Aí ele cresce até mais infinito, porque ele vai se aproximando por valores positivos, tá? De zero no denominador, porque o cosseno de π sobre 2 vai ser zero. Agora, para o segundo quadrante, que é entre π sobre 2 e π, tá? Ele começa de valores negativos. Aí ele começa a crescer, 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 porque aqui nesse quadrante, tá? De π sobre 2 a π, o valor do seno é positivo, mas a tangente vai se tornando cada vez menos negativa. Chega em π, o seno de π é zero. Então, a tangente ela é zero. E ela começa a crescer até 3π sobre 2 por valores positivos, que ela é positiva. Tá? Depois de 3π sobre 2, o cosseno é positivo, mas o seno é negativo. Então, a tangente também naturalmente vai ficando negativa. Então, ela começa a crescer aqui, ó, de menos infinito até mais infinito. Tá? De novo, ela repete esse ciclo. Novamente, para você entender isso aqui, você tem que entender limites laterais, porque ela tem assíntotas em π sobre 2 e menos π sobre 2, ou que é um ângulo equivalente a 3π sobre 2. Beleza, gente? Cara, e assim, quando eu estava estudando limites no cálculo 1, eu dizia, para que estudar esses negócios de limite lateral? Não serve para nada. Só serve para fazer aquele limite de função. Como é que a gente fala? Função definidas por pedaço, mas não é assim, cara. Até a função recíproca, você precisa saber calcular limite lateral para você entendê-la de melhor forma. Para física, isso é muito importante. Vamos lá. Teorema. Se C for qualquer número do domínio natural da função trigonométrica, então, limite, para lá, qualquer número com algumas exceções. Vamos lá. Se o denominador de nenhuma dessas funções for zero, então todas essas funções são contínuas, fora nesses pontos aí em que exista uma raiz dessas funções aí, tá? Então, ó, limite de tangente de x com x tendendo a c, tangente de c, do seno é o valor do seno aplicado no ponto, o limite do cosseno com x tendendo a c é o cosseno aplicado no ponto, da secante é a secante aplicado no ponto, tá? Da cossecante é a cossecante aplicada no ponto. Gente, quem é secante e cossecante? Secante é o inverso do seno, ou melhor, secante é o inverso do cosseno e a cossecante é o inverso do seno. Não é função inversa. A função inversa do seno é o arco seno e a função inversa do cosseno é o arco cosseno, tá? É o inverso. Então, secante de x é 1 dividido por cosseno de x. E cossecante de x é 1 dividido por seno de x. Tá bom? Continuidade de funções inversas. Falamos das compostas, mas vamos falar também das inversas. Tá? As funções inversas elas são reflexões das funções diretas em torno do y igual a x. Então pega aí, ó, y igual a x. Você vai ter uma reta a 45 graus do eixo x, porque y é igual a x, e aí você tem, por exemplo, uma função assim, né, uma exponencial. Aí a função logarítmica ela vem aqui, assim, aquele desenho bonito. Tem uma diagonal aqui no meio e elas são reflexões em torno dessa diagonal, tá bom? Então, se o gráfico de f de x não possui buracos ou quebras, ou seja, se é contínuo, se satisfizer a definição de continuidade, assim vai acontecer com f na menos 1, que é a função inversa. Tá? Esse argumento, mais o de que o domínio da função direta é a imagem da função inversa, nos permite afirmar que se a função direta é contínua, então f menos 1 é contínua. No intervalo que seja relevante.
Então, por exemplo, seno é contínua, arco seno é contínua, ah, que mais? Cossena contínua, arco cossena contínua, tangente contínua, naquele intervalo em que ela é contínua, fora aqueles pontos lá em que anula o cosseno. Então, a função arcotangente vai ser contínua, exponencial e logaritmo são contínuas. Agora, o logaritmo ele é contínuo de zero até mais infinito, com zero aberto, não inclui o zero. Tá? Função exponencial. A função exponencial satisfaz a definição de continuidade. Logo, y igual a b elevado a x é uma curva contínua. Isso implica que a função logarítmica deve ser contínua. Por quê? Porque a função logarítmica é a inversa da exponencial. Então, para b maior que zero e b diferente de 1, y igual a b de x é contínua e menos infinita mais infinito, e a função log de b, ou desculpa, log de x na base b é contínua de zero até mais infinito aberto. Bom, por último, é o teorema do confronto. O teorema do confronto é um teorema interessante, tá? E eu vou problematizá-lo a partir dessa noção aqui, do limite do seno de x dividido por x, com x tendendo a zero. Essa função não está definida no ponto x igual a zero. Mas esse limite é conhecido, esse limite é 1. E eu mostrei para vocês no gráfico já isso. Mas existem formas de fazê-lo mais avançadas. A gente não sabe resolver esses limites. Eu vou apresentar o teorema do confronto para a gente resolver esse tipo de limite. O que é o teorema do confronto? A gente vai pegar três funções e botar as três para formar times e se matar, tá? Aqui, claro, isso é metafórico, tá? Ninguém quer que ninguém morra aqui, né? Muito menos vocês e muito menos as funções. Então, a gente pega uma função y igual a f de x com outras duas. A gente faz é também chamado de sandwich theorem, ou seja, o teorema do sanduíche, tá? no, no- no- Na linguagem americana, tá? Então, o teorema do sanduíche. Você pega a função f, ela vira uma fatia de queijo e g e h vão virar as fatias de pão, tá bom? Então, pega duas funções, g, uma que é menor do que f, e h, que é maior que f, aí para uns pontos do domínio, cujos limites são x tendendo a c quando x tendendo a c são L, ou seja, quando você calcula esses limites são iguais, mas essas funções são maiores para todo o restante do domínio. Isso força a função a ter o mesmo limite. Vamos mostrar aqui, ó. Por exemplo, né, a função y igual a f de x, aqui a função h que é maior do que ela, a função g que é maior que ela, e no ponto x igual a c, essas funções g e h têm o mesmo limite. Tá? Então, suponham f, g e h funções que satisfazem g menor ou igual a f, menor ou igual a h, para todo x em algum intervalo aberto contendo o ponto c, com a possível exceção de que as desigualdades não sejam válidas em C. Aqui, o teorema do confronto é para um cálculo de limite, tá, gente? Então, eu nem sei por que ele está na questão de continuidade, porque as funções trigonométricas elas são contínuas. Talvez seja por causa do limite seno x sobre x, e eles viram uma relação entre, tem uma função trigonométrica aqui e tal, mas essa, tecnicamente, o teorema do confronto não impõe essa noção da continuidade, tá bom? Por quê? Inclusive, essas desigualdades não precisam ser válidas em x igual a c. A função, por exemplo, x igual a c pode ser até menor ou maior do que o seu limite. Ou seja, tecnicamente, nesse ponto x igual a c, a função nem precisa ser contínua se você não quiser. Tá? Se G e H tiverem o mesmo limite quando x tendendo a C, digamos, seja L, então F vai ter esse limite também, porque elas vão, digamos assim, apertar, confrontar, G e H vão se confrontar e imprensar F no meio. F e G e H arrumaram uma briga no bar, F vai tentar separar e toma porrada, tá? Passemos agora aos exemplos da nossa aula. Vamos lá, gente. Agora pega aqui as nossas notas de aula de cálculo. Olha aqui, pronto. Gente, já vamos começar aqui no 12. Aula 03. Continuidade.
Certo, vamos começar logo aqui, ó. Continuidade, definição de continuidade, é o nosso tópico aqui, ó. Pronto. Então, ah, 1. Determinar se as seguintes funções são contínuas em x igual a 2. Beleza? Como é que é essa parada aqui? Pronto. Funções. Letra A. F de x é igual a x quadrado menos 4 dividido x menos 2. Gente, eu adoro quando vem isso aqui, ó. Bom, as funções, tá? Condição aqui, ó. Deixa eu botar logo as funções, né? Não, a gente já se refere para elas pelo nome. Aqui, ó. Essa é definida por pedaços. É mesmo aqui, ó. Aí eu, como eu sou míope, né? Eu vou escrever um A de cabeça para baixo aqui, tá? Então eu defino aqui a função para o ponto x igual a 2, tá? Nesse caso B. E no C, faço a mesma coisa, só que, vejam, gente, essas três funções não são a mesma função, elas não são funções idênticas, tá? Não são funções iguais. Por quê? Elas podem até ser iguais para fora do ponto x igual a 2, mas elas são diferentes do ponto x igual a 2, então elas são diferentes. Tá bom? Vamos lá. Determinar se essas funções são. Condição 1. A função está definida no ponto. Bom, f de x não está definida em x igual a 2, que é o nosso ponto. Vamos lá. G de x vale 3 em x igual a 2. E h de x vale 4 em x igual a 2. Beleza? Então, condição 1. Essa aqui está fora. Tá? Isso elimina pelo menos a letra A. Os limites para todas essas funções, a condição 2, que é os limites laterais são iguais, tá? Para x igual a 2. Tá aqui, x igual a 2. Tá? Em todos os três casos, pois o limite lateral é 2 em todos eles,
pois a lei de formação é a mesma para antes e para depois de 2, que é essa aqui, ó. Para verificar isso, faremos limite de x tendendo a 2 pela esquerda. Bom, isso aqui a gente já vê que tem uma indeterminação, né? Então a gente vai escrever isso aqui assim, ó. Isso, tá? É um quadrado da soma. Desculpa, um produto da soma pela diferença. X menos 2, x mais 2. Morre e nós eliminamos a indeterminação. A gente está calculando a função no ponto aqui? Não, senhor. A gente está calculando o limite da função no ponto. Tá? Logo, isso aqui vai ser 4. Da mesma forma, o limite pela direita também vai ser 4. Então, os limites laterais são iguais. Agora é que, né, a gente vai ver, né, a condição 3. Os limites laterais existem e são iguais ao valor da função no ponto. Bom, essa condição elimina A e B, pois B vale 3 em x igual a 2, enquanto H vale 4 em x igual a 2. Só como que você já sabe disso? Bom, se você prestar atenção, você está vendo aqui, ó, que ele diz que x quadrado menos 4, x menos 2. Para x igual a 2, isso aqui tem uma divisão por zero, a função não está definida. Aqui ele diz, olha, ela é 3 para todo x igual a 2. Não, bem, para todo não faz muito sentido, né? Vou botar aqui para x igual a 2, tá? E aqui ele diz, ó, ela tem esse valor para fora de x igual a 2, tá? Para x diferente de 2, ou 4 para x igual a 2. Bom, então, enfim, né? Então, f de x não satisfaz a primeira condição, g de x não satisfaz a terceira condição, e h de x representa, satisfaz todas as condições, tá? Se você fosse pegar gráficos disso, eu vou pegar esses gráficos aqui para mostrar para vocês. Está lá no livro do Anton. Estamos chegando lá. Tá aqui, ó. Se você abrir o Anton na página 111, a função f de x ela não está definida nesse ponto, viola o critério 1. A função g de x ela viola o critério 3 porque ela tem os limites laterais iguais, ela está definida no ponto, mas o valor da função no ponto é diferente do limite, porque o limite é 4. A função h de x é a única contínua no ponto x igual a 2. Beleza, gente? Vou até importar esta figura para as notas. Aí, se você quiser dar um pause no vídeo, você pode. Ah, calma, perdi. Aqui. Pronto. Beleza? Segundo exemplo, agora, na verdade, já é outro tópico aqui.
é de continuidade em um intervalo. Um exemplo 2 aqui. O que pode ser dito sobre a continuidade da função f de x igual a raiz quadrada de 9 menos x quadrado? Ó, em primeiro lugar, o domínio natural dessa função vai de -3 a 3, fechado, tá? Ô, professor, como é que o senhor sabe? Bom, eu estou vendo um x ao quadrado aqui. Se esse x, 3 ao quadrado é 9 e -3 ao quadrado é 9. Então, se eu botar 4 aqui, vai ficar 9 menos 16, que dá -7. -7, a raiz de -7 está fora do conjunto dos reais, você está no conjunto dos complexos. Porque raízes de números negativos estão fora do conjunto dos números reais. -4, por exemplo, vai dar -7 também, porque vai dar 16 aqui, -4 ao quadrado é 16, 9 menos 16 dá -7. Então, eu sei que 3 é o ponto máximo que eu posso ter e -3 é o ponto mínimo que eu posso ter. Então, eu posso investigar aqui a continuidade nos limites laterais dessa função, no domínio natural dessa função. Então, a primeira condição, f de x, tá? Está definida nos pontos em questão. Sim, pois ela está aqui, pois para esse domínio f de x, f de c existe. Tá? Logo, está definida em todos esses pontos. Segunda condição, né? Aqui isso vai dar uma explosão na cabeça de vocês, tá? Como o intervalo, como o intervalo é fechado, nós devemos olhar apropriadamente para as extremidades. O que que acontece aqui? Então, -3. Aqui a gente tem que tomar o limite de -3 pela direita e o limite pela esquerda. Olha o que vai dar aqui. Então, limite de x tendendo a -3 pela direita. Aí essa simbologia aqui começa a matar nós, né? Gente, isso aqui é zero, tá? E eu vou aproveitar para dizer que isso aqui é f de -3. E o limite de x tendendo a 3 pela esquerda, tá? Ou seja, a gente vem por aqui, por valores menores do que 3, também é zero, que é igual a f de 3. Tá bom? Então, a função é contínua no intervalo -3 a 3. Tá bom? Quaisquer pontos
que você jogar aí, a função vai ser contínua. Olha que legal. O terceiro exemplo aqui é sobre continuidade de polinômios e de funções racionais. Para que valores de x há uma descontinuidade no gráfico de y igual a x quadrado menos 9 dividido por x quadrado menos 5x mais 6. Beleza? Vamos lá. Eu não estou muito afim hoje de usar a fórmula de Bhaskara, né? Vocês sabem que fórmula de Bhaskara só é chamada assim no Brasil, né? Mas é isso aí, o pessoal gosta de ficar contando essa história. Eu vou continuar falando de forma de Bhaskara, porque é a linguagem que vocês sabem, né? Se eu chegar, por exemplo, para dar aula, né, para vocês e vocês só conhecerem, por exemplo, uma palavra que significa alguma coisa lá, né? Óbvio que eu vou usar essa palavra. Então, imagina só se eu for falar para vocês que uma pessoa está atucanada. Vocês não vão entender o que é isso aí, a menos que seja um gaúcho, né? Que é uma expressão muito usada lá. Então, a gente vai falar de fórmula de Bhaskara sim e dane-se, né? Bom, e não estou a fim de usar a fórmula de Bhaskara. Então, devemos calcular as raízes do denominador, né? Quem são as raízes do denominador? Que é isso aqui. Então, a gente resolve essa equação de segundo grau aqui embaixo, para a gente saber onde que ela é zero. Né? Ah, peraí, tá beleza, tem uma equação, tá. Por que que ela tem que dar zero? Bom, se eu quero saber o ponto de descontinuidade, eu tenho que saber os pontos em que isso aqui vai tender para o infinito, tá bom? Então, o que que a gente vai fazer aqui? Vamos resolver. Bom, pelo método de soma e produto, a gente sabe que uma equação de segundo grau, ela é menos a soma das raízes vezes x, mais o produto delas igual a zero. Então, o produto, a soma é igual a 3. Opa, a soma tem que ser igual a 5, tá? E o produto tem que ser igual a 6. Tá? Porque, ó, menos S é menos 5, então S é igual a 5, e o produto é igual a 6. Bom, que números você consegue somar e dar 5 e multiplicar e dar 6? 3 e 2, né? As raízes são, então, 3 e 2, pois 3 mais 2 igual a 5 e 3 vezes 2 igual a 6. Logo, x é igual quer dizer, vamos lá, para x igual a 2 e x igual a 3, a função y igual a x quadrado menos 9, né? A função tecnicamente não está definida nesse ponto. Então, ela já seria descontínua em x igual a 2 e x igual a 3. Tá? Mas essa função aqui, né, para você quer calcular o. É porque a função já não está definida nesses pontos, né? Se você remover essa indeterminação chamada de x menos 2 e x menos 3, cortando com lá em cima e removendo a indeterminação do 3,
você pode fazer isso, mas você saiba que você está transformando a sua função numa outra, tá? Bora dar uma olhada aqui no gráfico aqui dessa função. F de x é igual. Eu me esqueci a expressão aqui. X ao quadrado menos 9 dividido por x quadrado menos 5 vezes x é, mais 6. Vou botar a malha principal aqui. Aqui ela, inclusive, ela tem uma assíntota aqui em x igual a 2, né? Você pode ver aqui, ó. Você tem uma assíntota em x igual a 2. Deixa eu ver se eu acho o gráfico tá lá no antro. Tá aqui, ó. Tem mais um detalhezinho, né? Aí tá, professor, mas assim, eu tô vendo ali no GeoGebra, ela não parece ter uma descontinuidade. Olha bem aqui, ó, a descontinuidade dessa função. No ponto 3, x igual a 3 tem uma bolinha aberta aqui, que ela não aparece lá no GeoGebra, tá? Então, por isso, né, que essa função ela é descontínua no ponto x igual a 3. Bom, essa bolinha não parece aparecer aqui no GeoGebra, mas ela não está definida para esse ponto aqui. Vamos lá. Oh, caramba. Aqui, ó. Era para aparecer uma bolinha bem aqui, né? Mas ela não está aparecendo. Tem um exemplo interessante aqui, que é o da função modular. Mostrar que ela é contínua em toda parte, tá? Bom, mostrar que a função modular é contínua em toda parte. Bom, a função modular ela é igual a uma função definida por partes. Ela é igual a x se x maior que zero, zero se x igual a zero e menos x se x igual, opa, menor do que zero. Tá bom? Você sabe aqui, ó, limite, a função está definida em todos os pontos, tá? De zero até mais infinito, de zero até menos infinito e em zero. Beleza? Então, a função modular está definida em todos os pontos.
A função modular tem limites laterais iguais em todos os pontos. O ponto crítico aqui seria o ponto x igual a zero, né? Inclusive em x igual a zero. Beleza? Então, se você tende a x a zero pela direita, ele tende a zero. E se você tende x a zero pela esquerda, que é o menos x, ele também tende a zero. E c, o limite da função modular é igual ao limite da função no ponto. Tá? E o gráfico da função modular é um gráfico que é um V, assim. Tá? Então, se x for menor que zero, por exemplo, menos 2, o módulo de menos 2 é menos 2, que é 2. Então, ela faz isso aqui. É como se fosse a função x, y igual a x, e a função da parte negativa, ela fosse daqui, ela sofresse uma quebra e ela ficasse tipo um v, tá bom? Então, isso mostra que a função módulo de x é contínua, tá? Guardem isso. Vamos lá. Outro ponto aqui. Continuidade de composições. Nossa, peraí. Continuidade de composições. Exemplo 4, tá? Função modular. Bom, eu preferia fazer um radical aqui. Vamos fazer um radical? Vamos fazer um radical. Vamos fazer um radical e função e radicais, né? Então, ó, por exemplo, módulo de g de x, tá? Limite de função composta é um conceito traiçoeiro para muitas pessoas, tá? Então eu vou supor que g de x seja a função 5 menos x ao quadrado e c seja igual a 3, né? C igual a 3, o ponto x igual a c igual a 3. Vamos lá. Então assim, nós temos que limite de x tendendo a 3 de módulo de 5 menos x quadrado. Isso aqui, tá? É o módulo do limite de 5 menos x quadrado, x tendendo a 3. Né? Não é isso? Se o limite de g de x for L, então isso aqui é f aplicado no ponto. A função modular é contínua. Certo, galera? A função modular é contínua. Então, se f for contínua, a gente mete na função de dentro, vê se o limite existe. Calculando o limite, a gente calcula a função aplicada no ponto que é retornada pelo limite. Então, ó, quanto é que é esse limite aqui? 5 menos 9, tá? 5 menos 9. 5 menos 9 dá quanto? 5 menos 9 dá menos 4, certo? Opa! Fiz alguma bobagem aqui. Não inverti a seta. Bom, o módulo de menos 4 é menos 4, que é igual a 4. Beleza? Radicandos, a mesma coisa. Tá? Só que a gente vai fazer assim, né? Pegar esse mesmo caso aqui, só que eu vou mudar o ponto, eu vou botar 2 aqui, para que a gente não caia numa doidice, né?
Pronto. Ih, cara, que isso? Violência é essa? Pronto, tá? Aí nós vamos tomar o seguinte limite aqui, ó. Então, limite de 5 menos x quadrado, com x tendendo a 2, vai ser o quê, ó? A gente faz a mesma coisa. É uma função de uma função. É a raiz de x, é uma função. Só que tem 5 menos x quadrado, que é outra função. Tem uma f de uma g de x aí dentro. Então, a gente pega a função, joga o limite para dentro dela. Limite de x tendendo a 2, tá? É... 5 menos x quadrado. X quadrado, tá? Se você jogar x igual a 2, porque essa função é contínua, 5 menos x quadrado, ela é um polinômio. Ora, ora. Né? Os polinômios são contínuos em toda parte. Então, 5 menos 2 ao quadrado dá 1. Então, isso aqui vai dar raiz de 1 é igual a 1. Tá? Então, a gente só fez calcular a raiz do limite aí, que é a função aplicada no ponto em que nós obtivemos o limite. Certo? Então, vamos lá. Agora a gente passa para a parte das funções trigonométricas. Vou pegar um exemplo aqui. Encontre, é o exemplo 5, né? Encontre o limite. Aqui, ó. Espera lá. Um limite, opa, continuidade de trigonométricas exponenciais logarítmicas. Mas eu vou pegar só uma trigonométrica aqui. Exemplo 5. Encontre o limite. Qual é o limite? Que também é um limite de função composta, tá, gente? Limite de x tendendo a 1 de cosseno de x quadrado menos 1. Caraca, moleque, vai ficando cada vez mais impossível. Isso, claro, é você estar pensando. Já pensei assim como você, e hoje estamos aqui ensinando este conteúdo, né? Bom, em primeiro lugar, o cosseno é contínuo em toda parte. Logo, a gente pode jogar aqui o limite para dentro do cosseno. Então, isso aqui vai ser cosseno do limite de x tendendo a 1. Aí você faz uma parte, você, caraca, moleque, tô indo. Aí chega uma indeterminação. O que que você faz? Você diz assim: eu entendi que aqui tem uma indeterminação. Se eu jogar um aqui, vai dar 0/0. Para remover a indeterminação, vamos entender o numerador como o produto da soma pela diferença. Então, ó, cosseno do limite de x menos 1 vezes x mais 1. Aí pronto, você remove a indeterminação e corre para o abraço. Ó. Então, x menos 1 em cima, x menos 1 embaixo, tchau, tchau. Falou, abraço.
Matemática é para galera que não gosta de muito papo aqui, né? Olha aqui, ó. Pronto, ó. Mandou pro abraço, tchau, meu amigo. Falou. Então, removemos a indeterminação e vamos calcular este limite aqui, que é simples pra caramba, e o cosseno, né, do limite de x mais um x tendendo a 1 é 2. Então, pronto, ó. Ficamos com o cosseno de 2 radianos. É isso. Cara, tem uma aqui que eu vou fazer para vocês. Ixi, Maria. O teorema do confronto acho que não tem. Tá. O teorema do confronto é o último limite. Não, tem vários ainda aqui. Bom, então, continuidade de funções inversas. Exemplo 5, tá? Exemplo 5? Não, exemplo 6. Prove que a arcosseno de x é contínua no intervalo menos um e um. Bom, tem uma argumentação toda aqui, ó. A função arcosseno é a função inversa da função seno. Em primeiro lugar, o domínio de arcosseno de x, né, que é menos um a um, corresponde à imagem do seno em aqui menos π sobre 2 a π sobre 2. Como é que é aqui? Aqui π sobre 2. Tá? Como seno de x é contínuo nesse intervalo, então arcosseno de x é contínua no intervalo em questão. Gente, isso é implicação daquele teorema. Se f é contínua, então f menos 1 vai ser contínua. Cara, tem uma difícil aqui. Eu vou deixar essa aqui para exercício ou não? Não, eu não vou resolver essa. Porque basicamente eu não resolvo fazendo cálculo, eu resolvo argumentando sobre o domínio da função, tá? É o seguinte, é uma função arcotangente de x mais, vamos botar aqui, exemplo 7. Em que pontos a função f de x igual a arcotangente de x mais ln de x é contínua? Bom, em primeiro lugar, a função log, lá em cima, a função logaritmo natural de x, que é o log de x na base e, ela é contínua para zero aberto, tá? Zero aberto, ou seja, ela não inclui o zero. Até mais infinito. Beleza, então isso já restringe a nossa região, tirando todos os números negativos e o próprio zero. A função arco tangente, ela é contínua por todo o domínio, como a gente já viu aí num dos exemplos, num dos questionários. E a função x quadrado menos 4, ela não está definida para o ponto x igual a 2. Então, como é que a gente expressa isso? Tá?
Essa função ela é contínua para esse intervalo, ó. 0 até 2 aberto, união, tá? Aqui é cup, eu acho, de 2 aberto até mais infinito. Razões. O domínio natural da função logarítmica é mais infinito, 0 aberto até mais infinito. Tá? A função arco-tangente é contínua em todos esses pontos. Tá? O que exclui os negativos e o zero. A função x² menos 4 tem raiz em x igual a mais ou menos 2. Tá? Então, como 2 menos 2 está excluído, a gente tem que excluir do nosso domínio 2. Então, isso faz com que a gente conte de 0 até antes do 2, depois do 2 até mais infinito. É isso. Não é tão simples. A argumentação é simples, mas não é tão simples. Tá, eu vou provar um último limite aqui para a gente terminar a nossa aula, que é o teorema do confronto. Eu tenho a prova de todos aqui, mas eu acho que vai ficar muito grande. A gente já tem 8 exemplos, né? Determine o limite de x tendendo a zero de seno de x sobre x, tá? Que é igual a 1. Bom, aí eu vou pegar uma figura lá do Anton para mostrar para vocês, porque essa figura é muito legal. A gente vai provar de uma forma um pouquinho mais formal, tá? Não totalmente formal, mas um pouquinho mais formal. Essa bem aqui, ó. Pronto. Mexi um pouquinho nessa figura. Vou desaparecer com algumas coisas dela para facilitar para vocês. Notar. Tá? Pode parar isso aqui. Pronto. Aqui, a gente. Bom, em primeiro lugar, olha aqui, gente. A gente vai pegar três funções, tá?
A gente vai pegar. é, A gente vai pegar três triângulos, na verdade. Três triângulos, não, dois triângulos. Um deles é menor do que o setor circular cuja área a gente quer determinar, tá? E o outro é maior. Então a gente vai tomar o limite nos quais esses dois triângulos tendem ao setor circular. Certo? Esses três triângulos são esses aqui, ó. Por que que eu quero determinar isso? Porque isso vai me dar o valor que eu quero sendo de x sobre x. A área de um setor circular de um retângulo é meio de r quadrado vezes θ, tá? Bom, se você jogar θ igual a 2π aqui, π com π vai ficar πr quadrado, que é a área toda de um círculo, tá? E a área pode ser obtida por essa razão, né? A área dividido por πr quadrado é θ dividido por 2π, ou seja, a área que a gente quer obter frente ao ângulo que ela varre é igual à área total, ou seja, a área total, tá? Desculpa, a área que a gente quer obter está para a área total, assim como o ângulo que a gente quer obter está para o ângulo total. Então a gente faz isso aqui e obtém essa expressão, tá? Que afirma que a área do setor circular está para a área do círculo, assim como o ângulo central do setor está para o ângulo central do círculo. Olha aqui. Então, ó, seguinte, qual é a área desse triângulo? Se ele tem um lado tangente x, ele é tangente x vezes 1, que é o raio do círculo trigonométrico, dividido por 2, ou seja, base vezes altura sobre 2. A área desse setor é base vezes o comprimento dividido por 2, ou seja, né, o raio é 1 vezes o comprimento do setor circular, que é, desculpa, o ângulo do setor circular, que é x, dividido por 2. Então, beleza, tá tudo certo. E a área do triângulo, né, seno de x sobre x dividido por 1, né, que é menor do que esse setor circular, ó. O setor circular está bem aqui. Ele é seno de x, tá? Que é essa quantidade aqui, né? Aqui, tá? Ah, dividido por 2. Então eu vou pegar essas três áreas aqui e vou comparar. Então, né, vamos lá. As três áreas. Por que, gente? Porque isso aqui está relacionado, está ligado com as funções trigonométricas. Então, ó, vou fazer o seguinte, ó, seno de x dividido por 2 é menor ou igual, que é a menor área aqui, né? A x dividido por 2, que é menor ou igual, isso aqui está com cara de confronto, hein? Tangente de x dividido por 2, tá? Então, multiplicando toda a expressão por 2 dividido por seno de x, tá? 100, tá? Nós vamos ficar o seguinte, ó. Pegar essa expressão aqui e vamos multiplicar por 2 dividido por seno de x em vermelho, ó. 2 dividido por seno de x. E, ó. Pronto, ó. Assim, teremos. Os dois vão cortar tudinho, né? Então, vamos ficar aqui ó, com 1, que é seno de x corta com seno de x2 com 2, menor ou igual a x sobre seno de x, menor ou igual a 1 dividido por cosseno de x, correto? Tá bom? Porque tangente de x é seno de x
levando em conta que tangente de x é igual a seno de x dividido por cosseno de x, teremos, né, isso aqui. Se nós tomarmos o recíproco, como é que fala? As relações se invertem. Então, aqui, ó, vamos ficar aqui com cosseno de x, seno de x sobre x, né, é maior do que 1. Na verdade, está incorreto isso aqui, né? Ah, tá. Eu esqueci de inverter aqui, ó. Tá aqui, ó. Aqui, pronto. Porque nunca que o cosseno é maior do que 1, tá? Agora sim. Então, agora está invertido a coisa, né? Tomando recíproco, o cosseno fica menor, né? Seno de x sobre x, que é menor do que 1. Beleza? Desta feita, nós tomamos o limite. Tomando o limite em que x tende a zero, tá? Limite de x tendendo a zero de cosseno, limite e o limite de 1. Como o limite de cosseno e de x e de 1 resultam em 1 e ambas as funções confrontam, sanduícham, nem tem essa expressão, confrontam, sanduícham seno de x sobre x, então limite de x tendendo a zero, tá? De cosseno de x é maior ou igual ao limite de seno de x sobre x, que é maior ou igual a o limite de 1 com x tendendo a zero, que é igual a 1. Portanto, pelo teorema do confronto, significa que a função seno de x está definida no ponto? Não! Não, jovem. Significa que esse limite ele é 1. Ou seja, à medida que você vai aproximando seno de x sobre x de zero, seno de x sobre x vai se aproximando de 1, assim como no gráfico que nós vimos. Certo, gente? Então, para finalizar, eu vou colocar aqui as referências que nós utilizamos para essa aula. Se você quiser usar outros livros de cálculo, pode usar. Agora, esses dois livros que eu vou citar como referência são muito bons, tá? Que é o Anton Bivens e Davis, e o outro é o livro do James Stewart. Tá? O James Stewart é, assim, eu não sei quem é cópia de quem, na verdade, né? Não sei quem foi que começou a escrever primeiro, se foi o Stewart ou se foi esse aqui, ó. Cara, ele é uma cópia, os dois são uma cópia do outro, né? O Stewart e o... Como é que fala? E o Anton Bivens e Davis. Mas os dois são muito bons, tá?
É isso, todos os exemplos estão lá. Tem outros exemplos que eu não resolvi aqui para não ficar muito extensa a aula, mais extensa do que já está. Tem o exemplo do limite de 1 mais cosseno x sobre x, que ele dá zero, pela mesma razão. Só que aqui você usa um conjugado e chega nesse seno de x sobre x. Tangente x dividido por x, seno 2θ dividido por θ, e seno 3x dividido por seno de 5x. São relativamente muito simples, né? Você consegue fazer isso sozinho na sua casa. E se não, e se quiser, eu resolvo na aula presencial. Forte abraço a todos e até semana que vem.